Vamos falar de Vasco. O técnico Rafael Paiva posta em suas redes sociais pedindo desculpa à torcida pelas críticas que fez a torcida ontem após a derrota de 1-0 para o Internacional. Vamos falar também, já tem treinador aí sendo especulado. Olha que já prevejo a vocês que vai ter um caminhão de treinadores sendo ventilados por um primeiro dia. Muitos. E também Evander, lembra dele? Aí cravando sua possível volta para o Vasco. Vou falar até que eu penso disso. Na verdade, ele não só crava no Vasco, crava de outras equipes também. E o time que deve ir a campo domingo às 4 da tarde contra o Corinthians no Neoquímica Arena. Lembrei onde é o nome da empresa que comprou a Grand Round de Itaquerão, onde o Vasco nunca venceu. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo às 4 da tarde a bola volta a rolar. E como volta a rolar? No Neoquímica Arena ou Itaquerão, como queiram, em São Paulo, Corinthians e Vasco. É a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso faltam 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e a torcida vascaína diz amém para o fim do Brasileirão. Que olha, eu não sei se eu digo amém, que eu estou com medo do time que vai ser formado em 2025. A começar do primeiro jogador que vem sendo especulado, aí na verdade ele não só está sendo especulado, como o próprio está cravando. Na verdade, ele só não crava no Vasco, crava no Flamengo, crava no Corinthians. Daqui a pouco está faltando isso para ele cravar também no Botafogo. Que é o Cria Evander, e ele deu uma entrevista aos colegas no BTB Esporte, descartando voltar ao Gigante da Colheira. Veja. Evander, o que você achou desse retorno aqui a São Januário? Sentir a torcida, sentir o clima, como é que você está? Foi bom demais sentir a vibe de novo, né, da torcida, vir ao estádio outra vez, depois de tanto tempo. Infelizmente hoje o Vasco não saiu com a derrota, não saiu com a vitória, mas foi bom vir aqui, rever a galera aqui também. Muito feliz de estar aqui novamente. É isso, a gente viu em campo aí alguns dos crias do Vasco, o Coutinho, o Alex, o Souza, que não entraram em campo, o Alex e o Souza, mas estão aí, e também alguns que estão surgindo, né, o Leandrinho, Ryan e tal. Esse clima propenso a crias da base, sente que é uma coisa que pode ser determinante, precisa um dia voltar aqui, até quem sabe ano que vem? O Vasco é um time que sempre revela, né, bastante jogador e hoje trata bem os jogadores que vêm da base, então ver os jogadores que cresceram no clube e estão jogando hoje é muito importante para a história do clube. Cresci aqui, joguei 11 anos no Vasco, então no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas já disse várias vezes, estou à disposição aqui do clube, estou aberto, mas o futuro só Deus pertence e vamos ver. Olha, espero que não. Mas quando eu me lembro da entrevista coletiva do Pedrinho, a última que a gente esteve lá, e falando sem investidor, não ter condição de colocar um time caro, por assim dizer, eu acho que ele já preparou o terreno para um time sofrível de novo. Aquela ladinha que estamos cansados de ouvir, né? Eu acho que desde quando eu estudava jornalismo ainda, uns 20 anos atrás,
A gente, né, já sou formado há mais de 10 anos e estruturação, paciência, citando o rival da Gávea, tudo que a gente está cansado de ouvir. E ele falou ser um novo investidor e seria mais ou menos um perfil aí que eu imagino que ele se referiu ao Evandro. Aliás, ontem eu ouvi e depois vi, hoje de manhã, críticas aí, inclusive nas redes sociais, dos torcedores ao Rafael Paiva, mas não ao senhor Pedrinho, ao senhor Felipe, ao senhor Marcelo Santana, que fizeram uma péssima janela no meio do ano. E quando eles estiverem acuados, vão ocupar a C7, os adversários políticos deles, menos admitir erros. E vai ter quem compre a narrativa deles. Que pelo século XXI ainda tem quem é torcedor de político no Vasco. Bom, e o Rafael Paiva, depois de fazer aquela entrevista coletiva, olha, eu dei até graças a Deus não ter sido, minha credencial ter sido aprovada ontem, do Rafael Paiva criticando a torcida pelos erros dele. E que a única torcida do Brasil que vai do Vasco, a que mais vai do Vasco, e hoje ele, em suas redes sociais, não sei se com a assessoria de imprensa dele ou ele mesmo, sacou a besteira que fez e pediu desculpa ao torcedor. Veja. Bom, acho tarde. Porque tinha torcedor até antes dele ir a coletivo que defendia a permanência dele, dizendo que o material humano não é bom e o que é verdade. Mas depois daquilo eu acho complicado ele ficar. E ele se queimou da mesma forma que o Maurício Barberi se queimou, falando de quando o Vasco perdeu para o Santos em casa. Curiosamente também foi uma derrota em casa, dizendo que o Vasco está acostumado a jogar a Série B, o Santos não. E curiosamente o Santos caiu. Mas foi equivalente àquilo. Olha, eu acho até que pelo bom trabalho que ele teve, que o Vasco estava fardado ao rebaixamento, aquela arrancada no top 10, tem torcedor como fala, Apocalipse, que já está falando que ainda acredita que o Vasco vai lutar contra o rebaixamento. Não estou nessa fibre, já que o Vasco tem 43 pontos, teoricamente não é favorito contra o Corinthians. Tem gente já cravando derrota. Engraçado que o Vasco se sai melhor em jogos que ele ou tivesse para derrotado do que quando ele quando ele é favorito. Mas a tendência é que o Corinthians seja o favorito, até porque o Corinthians está em uma fase melhor, mas até ultrapassou o Vasco na tabela, mas ainda assim o Vasco tem 2 adversários praticamente rebaixados, para se enfrentar e dar tchau ao Campeonato Brasileiro de 2024, que é o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que já estão praticamente rebaixados. E esses, sim, eu conto com vitória. Muito complicado. E a diretoria já estaria aí conversando
pensando aí em nomes de novo treinador para 2025, e um dos nomes já começou a ser ventilado, é do ex-técnico do Bragantino, o Pedro Caixinha. Português, fez até um campeonato, digamos assim, razoável com o Bragantino, mas olha, eu acho um treinador que seria aquele treinador para fazer uma campanha que o Rafael Paiva está fazendo. E me assusta é que eu não vi, mas nas redes sociais tem dito que o grande Flávio Dias, um abraço ao Flávio Dias, um cara que eu tenho apreço, gosto muito do Flávio Dias, e eu nem mostro meus vídeos, ele achar que eu estou querendo gravar alguma coisa para o canal dele, nada disso, eu nem mostro. Que internamente o Vasco estaria pensando que é melhor disputar a Copa Sul-Americana do que a Libertadores. Primeiro é que mostra, isso aí é uma mentalidade que o próprio clube teria a ser pequenado. O próprio clube começa a pensar pequeno e vai contra o discurso do Pedrinho. Ou essa diretoria, perante as câmeras, falar uma coisa e off outra? Fica aí a pergunta. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e um boa noite com o resumo do sábado do Vasco. Até mais.